Existe um livro esquecido no tempo, mais antigo que Moisés, mais antigo que o Êxodo, escrito quando as pirâmides ainda eram novas. Um homem, uma tragédia, uma pergunta que atravessa milênios. Por que os inocentes sofrem? Este é Jó, e sua história vai mudar tudo o que você pensa sobre fé. Terra de Uz, deserto da Arábia, 2000 anos antes de Cristo. Aqui não existe Israel, não existe templo, não existe a lei de Moisés. Jó não é judeu, ele é um homem da antiguidade. Rico, poderoso, justo. Mas algo está prestes a acontecer nos céus. Uma cena que ninguém esperaria encontrar na Bíblia. O conselho divino se reúne. Anjos, Deus e uma figura sombria. O acusador, Hassatan em hebraico. O promotor do tribunal celestial. Ele faz uma pergunta devastadora. Jó te serve por amor ou por interesse? Deus aceita o desafio, remove a proteção. Em um único dia, Jó perde tudo. Filhos mortos, fortuna destruída, corpo coberto de feridas. Mas ele não sabe do acordo nos céus. Ninguém lhe contou sobre a aposta. E é exatamente aí que começa a história real. 3 amigos chegam para consolá-lo. Elifaz, Bildade, Zofar. Homens religiosos, teólogos respeitados. Eles conhecem as Escrituras, sabem todas as respostas e dizem a Jó exatamente o que a religião sempre disse. Se você está sofrendo, você pecou. Deus é justo, logo você merece isso. Confesse seu pecado oculto e Deus te restaurará. Era a teologia perfeita, lógica, arrumada. Justos prosperam, ímpios sofrem. Simples assim. Mas tinha um problema. Estava completamente errada. Jó grita, questiona, acusa Deus de injustiça. Seus amigos ficam horrorizados. Como ele ousa falar assim com Deus? Mas aqui está o choque da história. No final, Deus diz que Jó estava certo. E os amigos teologicamente corretos estavam errados. A religião que explica tudo não explica nada. Em 1929, arqueólogos encontraram algo extraordinário. Ruínas de Ugarit, Síria antiga. Textos de 3.000 anos. Histórias de deuses lutando contra monstros do caos. Leviatã, Behemoth, criaturas da mitologia cananeia. Os mesmos nomes aparecem no livro de Jó, mas com uma diferença revolucionária. Nas mitologias antigas, esses monstros ameaçam os deuses. Em Jó, Deus os criou, brinca com eles, os controla. Deus desmitifica o terror cósmico. Ele pega as forças do caos e diz: eu fiz isso. Isso me diverte. Você consegue controlá-los? A mensagem é clara. Se Deus governa os monstros do caos cósmico, ele pode governar o caos na vida de Jó. Não com explicações, com presença. Finalmente, Deus aparece. Do meio de um redemoinho, poder bruto, glória incontida. Jó espera explicações, justiça, mas Deus não justifica o sofrimento. Ele faz 70 perguntas sobre a criação. Onde você estava quando eu fundei a terra? Você dá ordens à aurora? Pode controlar o mar? Comandar a chuva? Quem alimenta os leões? Quem dá asas à águia? Não são perguntas para humilhar Jó. São convites para ver o mundo com outros olhos. Deus cuida do que parece inútil. Animais selvagens que não servem aos humanos. Montanhas onde ninguém mora. Estrelas que ninguém vê. A mensagem é profunda. Se Deus cuida do que não tem propósito visível, Ele cuida de você, mesmo quando não entende o porquê. E então acontece a transformação. Jó não recebe as respostas, recebe algo maior. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora te vejo. Conhecimento teórico vira encontro pessoal. Jó é uma dinamite teológica. Ele explode a ideia de que Deus é uma máquina de recompensas. Faça o bem, ganhe bênçãos. Faça o mal, sofra consequências. Jó chama isso de blasfêmia. Pior que isso, chama de crueldade, porque transforma vítimas em culpadas, adiciona vergonha ao sofrimento. Os amigos de Jó são o exemplo perfeito. Teologicamente impecáveis,
pastoralmente desastrosos. Verdade sem compaixão é apenas crueldade religiosa. Jó precisava de presença, não de sermões. De lágrimas compartilhadas, não de explicações. Existe algo perturbador no livro de Jó. Ele grita com Deus, acusa, questiona, briga, chama Deus de injusto, exige um julgamento. E no final, Deus elogia essa honestidade. Vocês não falaram o que é reto como meu servo Jó. Deus prefere a honestidade raivosa de Jó à piedade superficial e covarde dos amigos. Isso muda tudo. Significa que lamento é válido, dúvida é permitida. Gritar com Deus não é falta de fé, é sinal de relacionamento real. Pessoas de verdade brigam, questionam, choram juntas. A Bíblia não exige sorrisos falsos. Ela valoriza corações quebrados, mas honestos. Existe algo perturbador no livro de Jó. Você não vai entender tudo, e tá tudo bem. Nossa geração odeia mistérios. Queremos explicações, respostas, controle. Por que meu filho morreu? Por que tenho câncer? Por que perdi tudo? Onde está Deus nisso? Jó não responde essas perguntas. Ele nos ensina a viver apesar delas. Porque no fim, relacionamento é maior que compreensão. Confiança é mais profunda que explicações. Jó nunca soube do acordo nos céus. Morreu sem entender por que sofreu, mas encontrou Deus no meio do furacão. E isso foi suficiente. Jó é o livro mais antigo da Bíblia, e talvez o mais necessário hoje, porque nos ensina que fé não é sobre ter respostas, é sobre ter alguém quando as respostas não vêm. Não é sobre entender o sofrimento, é sobre não sofrer sozinho. A pergunta de Satanás ainda ecoa: é possível amar a Deus sem recompensa? Jó respondeu com a própria vida: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a fé que atravessa milênios, a fé que não negocia, não barganha, apenas confia. Esta é a mensagem do livro mais antigo do mundo, e ela ainda está viva.